Miranda, ele escreve por Divaldo no livro Nos Bastidores da Obsessão, pela primeira vez, em 1970, eu não tinha nem nascido. É um livro, já é um jovem senhor de 49 anos, vai fazer agora essa obra. Em 1970, Manuel Filomeno de Miranda escreve, pela mediunidade de Divaldo, essa obra Nos Bastidores da Obsessão. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes, quando Divaldo contava, ele é de 1927, quando foi em 1950, portanto ele possuía 23 anos de idade, como ele gosta de dizer, ele era um garoto, ele, entendo com Chico Xavier, os dois então colocaram-se em posição genuflexa, e Chico escreve pela psicografia de Chico Xavier, ele, Divaldo, leu uma mensagem que era de Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo com 23 anos de idade. E ali ele recebe a informação de que mais tarde Manuel Filomeno de Miranda escreveria por seu intermédio. Olhando esse assunto na linha do tempo, Manuel Filomeno de Miranda, nós comentávamos aqui antes das federativas estaduais. Na Bahia, a federativa estadual chamava-se União Espírita Baiana. E José Petitinga foi a pessoa que ajudou a escrever a história do movimento espírita em Salvador. E Manuel Filomeno de Miranda foi o braço direito, vamos dizer assim, de José Petitinga. Isso está muito claro no livro Dos Bastidores da Obsessão. E Miranda, então, ele desencarna em 1942 e em 1950, portanto, 8 anos depois, a gente depois que passa dos 15 começa a gostar de data, né? É uma coisa terrível isso. 1950, aquele saudosismo, aquela coisa toda, eu lembrava da minha avó, falei, nossa, que coisa chata, agora o chato sou eu. Em 1950, portanto, 8 anos depois, Miranda escreve pela mediunidade de Chico, sinalizando para o Divaldo que eles trabalhariam juntos. Em 1970, portanto, 20 anos depois, e somando os 8 anos da desencarnação de Miranda, 28 anos depois, ele escreve um livro. Ele, Manuel Filomeno de Miranda, escreve o primeiro livro, contando um fato dele lá na União Espírita Baiana. É o único livro da literatura espírita mundial com esse fato. De um modo geral, os espíritos contam sim histórias, romances, mas ele aporta a sua vivência na obra. Emmanuel fez algo parecido com a obra que dá, inclusive, o início de uma série de romances, né, há 2000 anos, e depois ele se desnuda espiritualmente falando, porque ele apresenta as suas características como um senador romano, Públio Lentulus, e depois como escravo na obra 50 anos depois, como escravo. O nome dele era Nestor, o escravo Nestor, mas isso é um outro seminário. Aqui, o que é importante observar é que depois desse fato, em 1970, Manuel Filomeno de Miranda se ocupou em dar-nos informações a respeito das questões voltadas à obsessão. Ele se especializou nesse processo e ele faz parte do conjunto de espíritos sob a égide de Joana de Ângeles. Isso é para a gente entender a contextualização do negócio, cujo planejamento estratégico do mundo espiritual é nos acordar como espíritos, como cristãos.
porque a gente fala bastante em espiritismo, em espírito. Não é assim que a gente aprende nos cursos de ESD, princípios básicos da doutrina espírita: Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados. A gente vai estudando isso e de repente aquilo entra numa espécie de automático e nós não depreendemos o valor, o patrimônio espiritual fabuloso que aquilo significa no nosso dia a dia, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações com o filho, com o marido, com a esposa, com o chefe, com o empregado. Nós esquecemos que somos espíritos e vamos para a casa espírita dialogar com espíritos, mas a sogra, o cunhado, o irmão, a gente não dialoga. E a tese não é minha, ela é de Jesus: se não amas ao que vedes, como amareis ao que não vedes? Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele vai nos trazer um conjunto de ensinamentos para que nós acordemos em cima dos processos da obsessão. Então, a trilogia, ela se resume em 3 grandes livros, e aí a gente já está falando da 13ª, 14ª e 15ª edição. A gente já está falando das últimas publicações de Manuel Filomeno de Miranda. Ele trabalha o assunto transição planetária, amanhecer de uma nova era, e essa obra aqui, cada livro desse aqui é um seminário só para a gente estudar. O que a gente vai fazer aqui é entre nós depreender a importância. Sabe quando a gente instala software de computador e tem aquele botão assim, próximo, a gente vai fazendo isso às vezes na casa espírita, no movimento espírita, nas palestras, nos livros, próximo, você leu? Não, já li toda a obra de André Luiz. Próximo, não, já li toda a obra de Bezerra. Não, próximo. Obrigado. Vai fluidificando, né? Vai podendo agradar. E isso cria um certo automático em nós. Aqui, Miranda, ele vai nos dar aspectos da obra que pode ser dividido em 3 partes. Quando a gente pega a obra Transição Planetária, que é o que dá origem a essa trilogia, ele, Manuel Filomeno de Miranda, vai dividir o livro. Quem lê atentamente vai perceber que o tsunami que inaugura o conjunto de observações que Miranda faz no mundo espiritual em cima dessa calamidade mundial é simplesmente um pano de fundo. É um pano de fundo. O mote, o cerne do livro, o néctar dessa obra não é um tsunami. Em definitivo, não é. Ele começa falando do socorro espiritual em relação, e eu vou trabalhar aqui um casinho com vocês entenderem o tamanho da encrenca. Depois ele, Miranda, vai estudar conosco, nos dar elementos para a reencarnação de novos obreiros. Então, ele vai me sinalizar que existem espíritos de outras paragens, de outras constelações, de outros planetas, que estão se preparando para encarnar no mundo, para estar entre nós, para impulsionar. E muitos desses espíritos já se fazem presente nas mais variadas regiões do planeta. Esses espíritos mergulhando na carne, aí tem todo um processo que a gente infelizmente não tem esse tempo todo para entrar no detalhe, mas considerando o perispírito como sendo o modelo organizador biológico, essa expressão do professor Hernani Guimarães Andrade, o perispírito ele vai modelar
a estrutura somática, o corpo físico, na união do espermatozoide com o óvulo, formando a célula ovo ou zigoto, e aí na trompa de Falópio a concepção acontece, e então essa célula ovo entra num processo de nidação para se desenvolver. Todo esse mecanismo biológico, ele é assistido pelo plano espiritual superior, porque esses espíritos, quando então visitam essas famílias com antecedência, conversam com seus futuros pais, os pais vão em desdobramento parcial pelo sono ter com esses espíritos. As entidades superiores comentam da necessidade de alguns nascerem num ambiente muito pobre, outros nascerem num ambiente opulento, porque isso não é importante no planejamento espiritual. O que é importante é a tarefa que aquele espírito tem naquela região. E uma vez estabelecido o enlace vibratório entre os pais e aquele espírito, a sua organização perispiritual vai facultar a aproximação energética, eletromagnética daquele espermatozoide e daquele óvulo, que, imprimindo a realidade perispiritual daquele próprio espírito, ele vai transformar, modificar essas mesmas estruturas para que ele, espírito, em outra paragem, possa reencarnar entre nós. E uma vez estando conosco, além de impulsionar determinados processos, transformando a estrutura de DNA dentro da sua condição espiritual, quer dizer, perpetuando essa modificação de DNA para as futuras gerações e, portanto, ampliando, multiplexando a condição de alteração genética para melhor, ele ainda assim trará contribuição do seu próprio comportamento, da sua retidão de juízo, da forma como nós lidamos com os outros, com os seres humanos, o carinho, o afeto. Não é simplesmente falar sobre isso, está largamente escrito na obra. Largamente. Quem ler com atenção vai perceber que a segunda terça parte da obra, Miranda se ocupa do planejamento espiritual superior. Hoje, no século XXI, as empresas trabalham conosco, aqueles conceitos de missão, de visão, de valores. Qual é o teu foco, o teu objetivo? Não sejamos ingênuos. A espiritualidade já está muito lá na frente em relação a essas questões. Quem acha que vivemos um momento de caos, vivemos um momento de transformação. Porque a terceira e quarta parte do livro dos Espíritos, que trata da lei de destruição, destruir é modificar, é rearranjar. É assim que nós, os espiritistas, entendemos na lei de destruição os apontamentos que a espiritualidade superior nos traz. Então, a segunda terça parte da obra, ele trata disso. E a última, dividindo aí o livro em 3 partes, dividindo o conceito de transição planetária em 3 partes, ele vai nos dar um grande e verdadeiro alerta. Eu me recordo, há algum tempo atrás, ainda morava no Rio, e nós recebemos uma oportunidade de participar de um congresso internacional com vários especialistas da área de computação, que é a nossa profissão, na área de TI, dos mais variados cantos do mundo. É uma empresa enorme, a IBM, e era num lugar maravilhoso, em Atibaia, né? E um espaço, um hotel fechado só para aquele congresso, veio gente de tudo quanto é lugar do mundo, né? Eu estou aqui porque ela está lá, né? O congresso nosso vai ser no mesmo nível, vai ser em Itauá, vai ser no mesmo, não perde nada pro evento da IBM, não perde nada. Não perde nada.
E nós estávamos ali, era aquele monte de canapé, bebida farta, né? Graças a Deus, eu aprendi na doutrina espírita que quem bebe socialmente